Olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sou a doutora Audrey Azevedo e estamos aqui pela rede Vivac de televisão, iniciando mais um Descomplicando a Saúde. Um programa onde o foco é a saúde, saúde mental, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. E para me ajudar hoje, a minha amada Priscila Graziuso. Tudo bem, Pri? Tudo bem, você, Audrey? Bem, graças a Deus. Prazer. Gratidão por mais uma vez ter aceito o convite. Um prazer estar aqui novamente com você. Amém. Se apresente mais uma vez, nem todo mundo talvez não tenha conseguido ainda te conhecer. Bom, eu sou Priscila Graziuso, sou terapeuta integrativa, pós-graduada em práticas integrativas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Constelações. Pensa numa pessoa apaixonada pelo tema. Né, dona Alda? Apaixonada. Eu costumo falar lá em casa que a minha opinião como ser humana, não como doutora, mas assim, eu acho que o mundo inteiro deveria ter condição, o direito eles têm, né? Mas talvez não tenha a condição, o conhecimento de ser constelado um dia, desde que por um bom constelador. Porque eu já fui... eu já tive essa experiência e a doutora Priscila sabe. E eu acabei tendo uma outra visão das constelações por conta, e não estou aqui julgando ninguém, tá? Talvez tenha sido eu, enfim, que num determinado momento não era para ter sido constelado naquele momento, enfim. Mas assim, a diferença de você constelar com um bom constelador e um constelador. Então, eu já se sinta, né? Se é que é a minha opinião, mas assim, sinta-se porque existe, gente. A gente vai com muita expectativa e é complicado, né, Pri? Eu acredito que assim, quando a gente fala de constelação familiar, é uma coisa que a gente conversa muito nos bastidores, né? Em relação à constelação, até por diversas polêmicas que existem entre é algo espiritual, pseudociência, isso não é válido, e tem uma série de preconceitos. É terapia de vida passada, tem gente que, né, acha que vai mexer lá com a... Isso, né? A gente mexe, mas não assim. Mas o que é ancestralidade, vida passada, né? A pessoa entende que com ancestralidade vai mexer com vida... A minha mãe é minha ancestral. Isso mesmo. Então, assim, vamos primeiro desmistificar, né? Descomplica para o nosso público o que são as constelações. Então, as constelações sistêmicas familiares, vou usar até o termo, a frase que o Bert Hellinger trouxe, né? Eu não criei as constelações, eu apenas as percebi. O que são as constelações? É uma técnica que ele, no olhar, na percepção, bebendo de várias outras técnicas, de várias outras fontes, desenvolveu para que a gente pudesse olhar para as questões ancestrais. Porém, eu gosto muito de falar que as constelações sistêmicas familiar nada mais é do que uma filosofia. Ela não é uma ciência, ela não é pseudociência, ela não é nada disso, ela é uma filosofia. O que significa essa filosofia, né? É quando você tem ali pensamentos, formas de pensamento que você aplica no seu dia a dia. É as suas crenças, Por isso que a gente fala que é uma filosofia de vida. Você precisa pegar o que aconteceu ali no movimento sistêmico, na constelação, no campo, e trazer para o seu dia a dia. Isso. E aí, quando a gente fala deste lugar de filosofia, eu acho que é muito mais fácil das pessoas aceitarem e compreenderem isso, né? Falando da filosofia de constelação familiar, da filosofia sistêmica, mais do que as próprias constelações, que é a dinâmica propriamente dita, né? A técnica propriamente dita, é você entender o que está por trás disso. Técnica por técnica, não importa, medicamento só tem efeito se tomado de forma correta. De forma correta, exatamente. Terapia só tem efeito se você traz para a consciência e muda seu comportamento, certo? Exatamente. Alimento só vai ter efeito se você comer ele de forma correta, né? Sim. Então, assim, tudo feito no seu devido lugar é correto. Então, assim, uma coisa que eu não aceito como consteladora também é você falar que constelação resolve tudo. Que você faz uma constelação e resolve. A gente vai descomplicar para vocês o porquê que a gente está, né? A gente vai trazer isso tudo para vocês. Então, assim, isso eu não vou aceitar pelo seguinte motivo. Porque a gente cai na mesma besteira
que muitos outros profissionais de outras áreas entendem que só a sua verdade é a única verdadeira. Exatamente. E vai resolver uma questão. Primeiro, quando eu entendo que o indivíduo, ele é um ser integral, isso eu já falei em outros programas, em outras oportunidades aqui com você, doutora Audrey, que quando eu olho para esse indivíduo, entendendo que ele é mais do que só aquilo que eu estou vendo, eu começo a entender que outras coisas influenciam o estado emocional dele, mental, físico, espiritual até. E aí quando a gente pensa no seguinte, quantas vezes você passou por uma situação e você falou, puxa, tô fazendo igual a minha mãe. Ou, nossa, como a minha avó dizia... Todo dia. Não é? Como a minha avó dizia... Isso já é uma filosofia sistêmica. Sim. O que é? Você honrar aquilo que você aprendeu reproduzindo exatamente igual. Isso não quer dizer que seja benéfico. Exato. Porque às vezes isso pode estar te gerando limitações, movimentos que te travam, crenças que fazem você... ficar paralisado e não fluir na vida. E nós não estamos aqui de maneira alguma falando que o que a gente aprendeu com os nossos ancestrais, exemplo, mãe, vós, bisavós, é incorreto. Não, não é isso. Não, mas é que quando isso vira um padrão de repetição sem entendimento, sem consciência do que tem, a gente vai no automático. Sim. E aí quando a gente repete alguns padrões no automático, perde o efeito. Sim, e além disso, a gente precisa também compreender que coisas que foram vividas há 50, 60 anos atrás não cabem hoje. Quantas coisas já se evoluíram, quantos processos de entendimento e compreensão de vários aspectos na vida, seja na ciência, na filosofia, na própria educação, no direito. Hoje você tem outras falas, outras linguagens. Sim. Então é um processo de evolução. A própria medicina. Sim. Que o que você talvez utilizasse hoje já ficou inadequado, porque já houve outros avanços. Outros avanços. Então é importante, isso é a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de filosofia sistêmica, quando a gente fala de constelação familiar. Porque o que acontece é que muitas vezes eu reproduzo um comportamento de 200 anos atrás. E hoje isso não cabe mais. E aí a gente vai falar o que o Bert realmente traz, que é tudo por amor. Vamos descomplicar para eles quem é Bert, né? Ok. Bert Hellinger é um alemão. Ele tem um histórico de vários estudos em várias áreas, em várias frentes. Ele fez psicanálise, médico, psiquiatra, né? Ele não foi médico psiquiatra, por incrível que pareça. Gente, eu li que ele foi. O Bert Hellinger não foi médico psiquiatra. Mas ele é médico? Não é médico. Ele é filósofo. Essa é a questão. As pessoas vendem algumas coisas que não são reais. Ou leem e acham para poder achar que é bonito, falar que é bonito, que tem autoridade. Sim. Então você coloca uma roupa naquele autor, naquele teórico, como a gente fala, né? O pessoal gosta de dormir abraçado com o teórico, para validar aquilo que ele falou. E na verdade não. Ele, além de ser um filósofo, ele estudou a mente, estudou psicanálise, ele fez viagens, ele foi missionário, então ele também traz um cunho religioso. Inclusive as constelações, ele iniciou talvez esse estudo na África, vendo tribos, quando ele era missionário, né? Isso. E o que ele pôde observar ali foram 3 leis que ele chama de leis do amor, né? Que é a lei da ordem, do pertencimento e do equilíbrio. O que são essas 3 leis? Essas leis, a gente vai observar ela em outras filosofias, como a oriental. Quando a gente olha para um oriental, ele não tem um culto ao ancestral, a ancestralidade, Sim. o respeito ao que veio antes. Sim. Então, quando a gente começa a entender que isso é uma filosofia, você começa também a trazer compreensões em outros aspectos, né? Então, quando eu falo da lei da ordem, ele diz que sem ordem não há amor. Então, aquilo que vem antes eu concordo. É maior do que o que vem depois. Hoje a gente vê muitas queixas, né? E a pedagogia sistêmica vem estudando e trazendo essa consciência também. Você tem outras frentes que estudam a sistêmica também trazendo essas compreensões, dizendo o seguinte: por que os filhos hoje se sentem sozinhos, ou se dá ordem para os pais, ou se inverte essa ordem? Por quê? Você está deixando de ocupar o seu lugar, aquele lugar que pertence a você. Então, quando eu quero suprir, por exemplo, o meu filho com algo porque eu estou ausente fisicamente,
eu estou entregando para ele um poder que pertence a mim, como mãe, como maior que ele. E não é só um poder, né, Pri? Também tem a questão do peso que às vezes a gente entrega para ele, né? Sim, mas junto com o poder, todo poder vem grandes responsabilidades. Exatamente. Então, como que você vai entregar um poder, né? E que eu digo o poder de decisão, de escolha, para um garoto de 9, 10 anos? Ou para uma menina de 12 anos? Para uma criança de 5? É você trazer para eles expectativas, muitas vezes, que você não conseguiu concretizá-las. E às vezes você pode estar se perguntando, mas como assim? Não estou entendendo essa questão de dar para uma criança esse poder. Quantas vezes a gente não ouve falar em inúmeros casos de separação, por exemplo, ou às vezes nem precisa da separação, mas vamos lá, pais brigando, pais em desarmonia, e aí a mãe fala, olha, pega a criança e fala, vai lá e fala pro seu pai isso, isso e isso. Ele acaba fazendo dele essa ponte, pombo correio, né? É uma ponte, mas e assim, vai lá e fala que eu não quero isso, vai lá e fala que eu não gosto disso, ou então no caso das separações hoje em dia, que é muito, eu pelo menos como psicóloga eu recebo isso, liga pro seu pai e fala que a pensão está atrasada tantos dias, olha, liga pro seu pai e fala que você vai ficar sem comer se ele não depositar. Isso é dar poder, tirar a pessoa do lugar de filho, pegar uma coisa que é você, que isso é uma questão de adulto. Sim, seria isso? Igual. Isso, porque você está trazendo para ele a mesma voz de igualdade que você quanto mãe. Peraí, mas a decisão não foi sua com aquele companheiro de ter essa criança? E aí a gente pode aqui entrar, né, em aspectos até mais polêmicos dessa questão, porque as pessoas falam muito da questão de genitores, né, de ser pais biológicos, mas que não são pais de verdade. Ou mães, né? Uhum. E aí você tem vários julgamentos. Primeiro, a pessoa não pode dar aquilo que ela não recebeu. Se você for olhar a história daquela pessoa, com certeza, o que chegou para ela, a forma como ela aprendeu a demonstrar amor ou a responsabilidade para algumas coisas, é diferente da que você recebeu. Então, com certeza, isso vai te doer. Uma mulher que faz, né, que chega ao ponto de colocar o filho entre ela e o antigo companheiro, o antigo parceiro, ela tá dizendo pro filho que ele tem o mesmo poder de decisão que ela, que ele tem o mesmo poder de escolha e a mesma responsabilidade que ela. Porque não é só o poder por si só, mas é a responsabilidade que aquele poder traz. Então, quando ela fala pro filho, vai lá e fala pro seu pai, o que ela está dizendo? Você é tão responsável quanto eu. Para cobrar essa pessoa. Essa criança vai desenvolver com certeza inúmeras doenças. Sim. E aí essas desarmonias fazem com que saia-se do lugar, ocupe um lugar diferente. E aí é onde a gente vê muitas críticas, né? Essas crianças mimadas, hoje em dia os filhos querem mandar nos pais, hoje em dia os adolescentes se acham grandes, você tá vendo como são impetuosos. Peraí, mas quem deu essa força para que ele estivesse nesse lugar? E como a sistêmica, a constelação pode nos ajudar nesse caso? A primeira coisa é trazer consciência. Eu falo que independente de você abrir um campo sistêmico ou não, de você acreditar na técnica, né, nos campos morfogenéticos, você entender a filosofia, o que isso significa. Até para vocês entenderem, vamos descomplicar de novo aqui. Vamos abrir um parênteses e descomplicar. Esse campo morfogenético, porque quando a gente vai fazer uma constelação, seja ela presencial ou online, porque pós-pandemia se surgiu muito essa questão online, se a gente fala que abre-se um campo ali para atuar, para a gente ver o sistema, para entender, né? E aí explica de onde vem esse campo, para as pessoas entenderem que tem um embasamento ali, tem uma explicação, não é alucinação, né? Vamos lá. O campo morfogenético, ele é um estudo do biólogo Hubert Sheldrake, né? Ele traz várias teorias ali, como de campos mesmo, né? Como do macaco, quem pesquisar a teoria dos macaquinhos vai ver. O centésimo macaco, né? Onde ele fala que o primeiro subiu lá, descascou a banana, né? Cada um vai trazer de uma forma, ali a tradução de uma forma, mas é sempre nesse sentido. Quando chega no centésimo, ele não teve contato com o primeiro. E aí ele já começou a reproduzir automaticamente.
E aí a gente fala da questão genética, da epigenética, dessas alterações, dessas mudanças. Então o Hubert Sheldrake, ele fala que existe um campo de atuação em que fica registrada essa informação. E isso vai sendo passado de geração a geração, como uma reprodução, ao ponto de a última geração lá, a 100ª geração, não teve contato com a primeira. Mas ela já reproduz aquilo que foi reproduzido na primeira. Então, isso que é o campo morfogenético. Hoje, você tem muitos estudos falando sobre. Eu brinco que é como se fosse a estática da televisão. Eu não vejo, mas eu sei que ela existe ali. E nós todos pertencemos a essa atuação desse campo. Queremos ou não. Não, exatamente. Quantas vezes a gente não pega um cliente ou alguém que fala assim, nossa, minha mãe fala que eu era parecida com a minha bisavó. Nossa, parece que eu tenho o mesmo jeito. Eu dou risada igualzinho, eu respondo igual. Meu gênio é o gênio não sei quem. Então, assim, às vezes você nem conheceu essa pessoa. Isso que eu ia te perguntar. Quando a gente vai que aparece ali, quantas pessoas nos falam? Porque quando se fala muito em constelações, a primeira coisa que as pessoas pensam, nós vamos ter que trazer a Priscila aqui de novo, porque assim, isso aí teria assunto para uma série, né, Priscila? Vamos fazer uma série sobre constelações. Mas assim, a primeira coisa que eu percebo quando a gente fala de constelação, de movimento sistêmico, é pai e mãe. Sim. Pai e mãe, até porque se você for analisar, é onde tudo inicia. E aí aqui, que a gente é o nosso... Eu vou só trazer um parêntese para a gente poder desmistificar, descomplicar o que se coloca na internet. Quando a gente fala de pai e mãe, a gente está falando de biológico. A gente está falando de genitores. E aí aqui não importa se você teve a convivência ou não. Se ele te jogou na caçamba ou não. Para você existir, quer queira você ou não... Ainda não existe outro jeito. Não tem outro jeito. Precisou existir ali uma relação, foi através de um estupro, foi através de um abuso, não interessa. Mas houve ali uma relação... A união de um masculino, de um feminino. Exatamente. Porque as pessoas falam... Gente, e quer queira você... E agora a nomenclatura pai e mãe... a gente traz tomar o pai e a mãe nesse sentido de você reconhecer que você veio dessa energia feminina e dessa energia masculina. Isso é um fato, porque o componente genético, biológico, e isso é ciência. Sim. É de uma carga genética. É um gameta masculino, um gameta feminino. Espermatozoide. E ponto. Você querendo ou não, você gostando ou não, você só existe porque um dia houve por inseminação, não interessa a técnica, mas houve a união ali, né, do gameta masculino e do gameta feminino. Bom. E esses gametas, eles têm histórias. Exatamente. Eles têm histórias. Por quê? Vocês já devem ter visto na internet, por exemplo, a imagem da bisavó, dentro do útero tinha o óvulo a avó, que dentro do útero tinha a mãe, que tem você. Então, assim, quando você está ali sendo gestado, os teus órgãos, a sua produção de óvulos e a sua produção de espermatozoide, ela já está acontecendo. Então, você já estava dentro da barriga da sua mãe. Da sua avó, quer dizer, quando sua mãe estava sendo gerada. Uma parte de você já estava vibrando ali, já estava coexistindo de alguma forma. Então, se você parar e pensar nesta dinâmica, você começa também a compreender que isso te influencia de alguma forma. E aí, biologicamente falando, emoções disparam hormônios, disparam neurotransmissores. Então, se aquela bisavó sentiu medo na gestação da sua avó, isso não foi tratado de maneira correta. Isso, a sua avó estava sendo, o organismo dela foi gerado nessa dinâmica. A sua avó a mesma coisa e a sua mãe a mesma coisa até chegar a você. Então você consegue perceber que a carga que foi sentida da bisavó chegou até você, através desse movimento biológico também. Mais do que só o componente energético que a gente traz. E tá aí a psicologia perinatal, né? Trazendo talvez ali só até a fase uterina, mas que já é uma explicação para aquilo que aconteceu antes da chegada aqui ao mundo, pelo menos. Sim. Né? Então, são sensações e emoções que a criança já percebe ali no útero da mãe, no ventre da mãe, e que influencia 100%
tanto na formação do caráter, na formação da personalidade, aliás, da personalidade, na formação do corpo, gente. Ou se ela, sabe, se a pessoa tem uma atenção muito aqui, se ela é muito lógica, se ela é muito racional, se ela é muito emotiva, se ela vai tender a ser mais gordinho, mais magrinho, se ela vai tender a ter mais força nas pernas, se ela vai tender a ter mais força na parte superior dos órgãos, tudo isso. E isso, a perinatal, ela traz essa explicação, por exemplo, é um universo muito amplo. Mas quando a gente fala, por exemplo, de um problema congênito cardíaco, ele acontece num determinado período da gestação. E é por causa de algum trauma, de algum choque que a mãe teve, disparou uma descarga hormonal que gerou aquela falha, entre aspas, na produção de um coraçãozinho, por exemplo, de um pulmão. Então, no desenvolvimento daquele órgão, daquele bebê. Então, falar que isso não te influencia e falar que isso não é científico... Sim. Hoje você tem estudos que trazem essas compreensões. Sim. Então, assim, não estou dizendo que a constelação é científica. Exatamente. Mas você tem comprovações científicas que existe, sim, uma influência do que é vivido antes de você. Isso, é aí que a gente quer chegar e tentar descomplicar para vocês. Porque a constelação, doutora, a gente pode falar que a constelação... Ela é, digamos assim, ela vem trazendo as questões emocionais. As questões emocionais, isso. E essas questões emocionais, elas também têm um cunho físico. Porque as emoções se manifestam no corpo. Mas a gente pode falar que as constelações, elas cuidam ali da parte emocional. Isso, quando eu trago as questões das partes emocionais, até dentro do próprio campo, vamos dizer, aqui a gente vai abrir uma constelação familiar, um campo morfogenético, para olhar uma questão da doutora Audrey. Quando eu vou fazer Por que eu corro tanto atrás do sobrepeso? Vamos lá. A doutora Audrey, então vamos lá. Audrey, vamos colocar você perante essa questão do sobrepeso, né? Vamos colocar aqui uma âncora espacial, porque os bonequinhos que vocês veem, as pessoas que representam, são chamadas de âncoras espaciais, que são realmente para representar aquilo que está nesse campo mórfico, né? E aí a gente coloca a representação da Audrey junto perante esse sobrepeso, por exemplo. E aí a gente vai começar a investigar o que é que existe na Audrey aqui que está conectado a esse sobrepeso. Então, primeira coisa que eu vou perguntar, realmente você está olhando para esse sobrepeso? Não está? Para onde você olha? Tem algum exercício que você possa fazer na hora aqui pra gente? Pode ser comigo. Pode ser com você? Pode. Para que lembrando que nada aqui é combinado, mas assim, vamos tentar levar para vocês de uma maneira mais realística possível, tá? Não sei o que vai sair, gente. O máximo é eu falar, para tudo que eu não quero olhar para isso. Mas vamos lá. Vamos lá. Pensando, vamos levar nesse ponto. Não tem problema. Quem me conhece sabe o quanto eu tenho problema de emagrecer essa questão. Então, exato. Então vamos lá. Vamos tentar. Então, assim, fecha os olhos. Eu trago o tema para a doutora da questão do peso. Peso. Tá. Então, vamos lá. Então, imagina você. Vou trazer aqui, a Audrey já tem um pouquinho mais dessa dinâmica, respirando profundo, percebendo o seu corpo, a respiração. E é como se você pudesse agora estar de frente para o sobrepeso, para essa questão do peso. Perceba no seu corpo, quando você se percebe de frente para esse sobrepeso. Quais são as sensações? Aonde se manifesta? Na região do peito. Perceba se tem algum formato, se vem alguma palavra. Angústia. Perceba quando você acessa essa angústia. Tem alguma forma? Ou alguém? A primeira coisa que vier. Não, o que está me vindo aqui é assim, o que está passando, né? O que eu consigo eu numa posição, sabe, abaixadinha, assim, encolhidinha, como se eu estivesse bem encolhidinha, assim. Então, e esse encolhimento, perceba se existe algum sentimento fora a angústia quando você se percebe assim. Medo.
Então, mesmo que de forma não verbal ou verbalizando, perceba como você se sente mais confortável, diga: eu vejo você. Diga: eu nem tinha consciência. Mas quando eu te vejo, eu sinto medo. Percebo que isso te gera. Como se eu visse a Audrey pequena. E eu estivesse conversando com a Audrey pequena. E me acelerou a respiração. Quando você percebe ali olhando para a Audrey pequena, qual é o sentimento que vem? Tristeza. Okay. Olha para ela e diga: quando eu vejo você, eu me sinto triste. Quando eu vejo você, eu me sinto triste. E eu nem tinha consciência disso. E eu nem tinha consciência disso. Perceba no seu corpo onde essa tristeza se manifesta. Dói aqui, assim. E muita vontade de chorar. Respira. A respiração ficou pesada, sabe? Sim. Como se faltasse o ar. Olha para a Audrey pequenininha ali e diga: agora eu cresci. Agora eu cresci. E eu posso cuidar de você. E eu posso cuidar de você. O que nós vivemos em outro momento. Que nós vivemos em outro momento. Agora pode ganhar um lugar. Agora pode ganhar um lugar. Perceba como é. Parece que ela descruza os braços. Olha para ela e diga: eu vejo o seu medo. Eu vejo. E agora você está segura. Eu cresci. E posso cuidar de você. Perceba o que te gera. A emoção é um misto de alegria, porque parece que eu sinto, apesar de ser alegria, felicidade, mas eu sinto dois tipos de alegria, tanto a Audrey adulta quanto a Audrey pequena. A gente vai, deixando isso se processar. Voltando para cá. Eu jurei que eu não ia chorar. Eu vou te fazer uma pergunta. Vamos lá. Você voltou lá na Audrey pequenininha. Em algum momento que você se recorde neste momento, eu trouxe até para explicar, descomplicando para as pessoas, o que nós vivemos em outros tempos, em outro momento. Isso não quer dizer vidas passadas, gente. Tá. Isso quer dizer uma situação que já se passou, que já foi vivida. É uma parte sua, a parte sua adulta, enxergando a sua parte pequena. Essa parte pequena, em algum momento, sentiu que ou sentiu fome, ou sentiu que não podia comer, ou que tinha uma dificuldade ali de alimentação, de comida. Falando a vida da Audrey mesmo? Isso, da Audrey mesmo. Ali pequena. Se eu já passei onde você por se isso. enxergou. Não agora, aqui. Não agora você é adulta sentada aqui. Ah, sim. Sim. É pra falar? Como você se sentiu confortável. Houve momentos
de uma vida bem... Não passar fome, né? Quando eu era pequenininha, mas bem difícil. Mas essa questão da alimentação, eu sempre gostei muito de animais. E uma coisa que me marcou demais... Ih, gente, se eu chorar aqui, danou-se, hein? Que me marcou demais é que, assim, eu amava, como amo até hoje, recolher os animais de rua. Só que, assim, a gente não passava fome, mas se tinha comida exata para os de casa ali, né? Então, assim, a gente não passava fome, mas tinha o certo. E aí eu lembro da minha mãe e do meu pai falando que se eu fosse ficar dando comida para os gatinhos, para os cachorrinhos que eu recolhia da rua, que eu ia ficar sem comer. E eu falava, não tem problema. Então, assim, muitas das vezes, eu nem sei se minha mãe e meu pai sabem disso, mas muitas das vezes eu alimentei os bichinhos e fiquei sem comer, mas vi, assim, a minha alegria era ver os bichinhos alimentados da rua, sabe? E aí, a gente vai voltar um pouquinho, né? Pra esse papai e pra essa mamãe ter essa atitude de... Ih, mãe, tá lascada agora. Ah, dona Aparecida, desculpa. Ai, meu Deus. E o pai, que nem aqui mais está, mas vamos lá. Né? Na história deles, se o eles acesso passaram... à alimentação. Poxa, Pri, não... Que eu me lembre, assim, racionalmente... A gente, assim, eu sei, racionalmente falando, que não vieram de nada, assim, não foram famílias abastadas, mas creio que fome, sabe, ali a fome mesmo não passou, mas sempre teve aquela dificuldade, sabe, aquela coisa, como que eu posso falar, uma coisa que eu recordo muito é que era assim, e isso eu não sei te falar, o que eu te falar aqui vai ser achismo. Tá? Mas eu lembro muito, assim, vamos supor, se tem um bife, o bife é do pai. E isso eu não sei se era minha mãe falando que era do meu pai, ou se isso eu ouvia, tipo, da minha avó com o meu avô, não sei, tá? Eu não sei. Mas eu tinha isso, ou seja, assim, era da pessoa que trabalhava, que trazia o sustento, digamos assim, Então essa pessoa tinha que comer melhor. Consegue perceber? Tinha que comer melhor. E eu sempre fui muito mirradinha. Assim, vocês viram o verbo no passado. Fui. Tanto que eu usava 2 calças para ficar igual a minha irmã, porque a minha irmã era mais cheinha, né? Mas tem essas... Tem. E aí a gente vai voltar aqui, é que a gente tem um tempo curto pra gente investigar. Mas o quanto a gente quer trazer para vocês, o quanto isso é real. O quanto isso é real, assim, mexe com a gente. Não precisou ir em outra vida. Não. As explicações... E nem muito lá atrás, vocês perceberam que ela foi direto na imagem dela criança. Com certeza, com ela criança, existe uma influência, porque uma criança por si só, ela não tem essa compreensão. Porque ela não tem compreensão cognitiva para isso. Quem vai trazer essa fala? Um adulto. Sim. Uma mãe, o pai, a avó, o vô. Um adulto que ela tem de referência que ela escutou. Então, assim, a alimentação ela vai ser privada. Então, se eu tenho uma questão de privação de alimentação, isso tem influência com peso. Ou eu vou comer demais, porque aí eu preciso, igual a gente teve aqui a doutora Tati... escolha uma falta, esconde né? uma falta. Até a doutora Tati, num outro programa, trouxe pra gente, falando sobre uma paciente, né? Sim. Que ela passou uma privação, e aí passou... Na pandemia, perdeu o emprego, só pra vocês entenderem, né? A paciente da doutora Tati perdeu o emprego. E aí ela ficou com privações de alimentação, e aí quando ela voltou com o VR dela, né? Arrumou um emprego. Ela arrumou um emprego, voltou com o VR, ela começou a gastar com fast food. E isso fez com que ela ganhasse muitos quilos a mais. Exatamente. Então, para vocês verem, isso é dentro dessa linha aqui curta. A gente nem tá voltando muito lá no passado. Só que vocês imaginam que essa fala veio de uma mamãe. Porque você chegou ali na infância, a gente nem investigou mesmo por causa de questão de tempo mesmo. E até por uma questão de exposição. Também. Uma coisa que, para mim... eu não aconselho. Eu fiz aqui porque eu autorizei a doutora Priscila fazer e pronto, né? Não recomendo, porque é uma questão de exposição da pessoa se sentir confortável. Mas assim, ela escutou de uma mamãe ou de um papai. E essa mamãe e esse papai também escutou de uma mamãe e um papai. Que também escutou de uma mamãe e um papai. Então, se a gente for voltar lá no tempo,
quando a gente escuta... Onde começou isso, de fato, né? E é isso que a gente vai investigando, aonde começou. Para dizer, olha, hoje eu vivo num outro tempo, eu não preciso mais passar fome. Imagina quem veio de guerra que passou fome. Então, tem o medo, tem o receio de passar fome de novo. Então, ela pode ter a mesa cheia, mas ela tem o medo de passar fome de novo. Isso é um trauma. E isso é um trauma que a gente chama transgeracional. Sim. Que é um trauma que vem lá de trás, de uma outra geração. Isso a gente trabalha, isso a gente consegue com a terapia correta, digamos assim, só para vocês entenderem. A gente consegue com a terapia correta resolver essas questões, diagnosticar essas questões. Por que eu, vou falar agora para que as pessoas entendam, né? Por que eu fui recorrer até a estudar também um pouco as constelações? Porque eu percebi que elas davam com como que eu falo, né? Com uma lupa, né? Então, assim, ao invés da gente demorar várias sessões para diagnosticar, de repente, ali, aonde está, o que está trazendo esse gatilho ali para a pessoa, então, com as constelações, a gente consegue, às vezes, trazer muito mais rápido e aí sim, naquele foco. Eu vou explicar por quê. Assim, a minha especialidade é suicidologia, então eu trabalho com mentes que tem ali uma tendência a se suicidar, né? E aí, perceba que a pessoa que está com ideação suicida, eu não tenho um tempo, dependendo se eu não trabalhar ali de uma maneira rápida, mas porém extremamente, gente, é o extremo do extremo, eficiente, assertiva e eficiente, eu perco o paciente. Então, porque uma palavra para essas pessoas, eu posso tirá-la dessa ideação ou posso empurrá-la para essa ideação mais ainda. E quando eu conheci as constelações, eu entendi que existiam gatilhos ali, né, nessa ancestralidade que trazia e que podia ser estudado e trazido ali para aquela sessão de uma maneira que a pessoa pudesse ter uma consciência que aquilo que ela está passando não precisa ser penoso ali para ela, não precisa tirar a vida dela para resolver aquela questão. Sim. Com a terapia eu conseguiria? Conseguiria. Tanto que eu já trabalhava com isso antes das constelações. Mas ali, é aquela questão que a gente fala de se atualizar, né? Sim. Então, se a constelação veio, a sistêmica, a constelação, essa visão sistêmica veio para nos ajudar e ajuda, por que não? Sim, e essas compreensões, né? Às vezes a gente vai buscar, acelera um pouco o processo, de você conseguir identificar, porque uma coisa é quando você está trabalhando com a sua própria dor. Foi um trauma que você passou, Audrey, sei lá, de repente caiu de uma escada quando era pequena ou quando era mais nova, e isso te gerou um trauma de escada. É você com a sua própria dor. Agora, quando você traz já uma dor que ela já não é só sua, somente sua, você tem uma limitação. Parece que... Sabe aqueles casos, né, para quem é profissional da área, mas também para quem é paciente, alguma dor que você tem que parece que você patina naquela dor? Parece que aquele paciente fica patinando. Não, para vocês entenderem, né? Quantas vezes a gente não pega uma família, um paciente, a gente vai analisar a família e você percebe assim, que são gerações após gerações, um exemplo extremamente básico e simples, de mulheres divorciadas ou submissas, ou divorciadas porque não param ali no casamento, no relacionamento, por conta de uma masculinidade muito grande, então ela quer passar por cima Mas tem explicações para isso, né? Sim, também, mas assim, a gente vê essa repetição de padrão. A gente consegue explicar isso tanto psicologicamente ali? Consegue, mas a sistêmica te dá assim um enfoque imenso, né? Porque com certeza uma das 3 leis que o Bert Hellinger trouxe, né? Ele transcreveu essas leis, mas você tem essa visão em outras filosofias e outras teorias até psicológicas, que trazem esse olhar. Mas quando você consegue entender qual é a lei que está ali, qual que é a dinâmica que está em desarmonia, o que é que aconteceu ali? É uma falta de ordem? De repente um filho que está maior que o pai e é por isso que está gerando esse sentimento, está gerando essa desarmonia? É alguém que foi excluído, que não se sentiu visto. A gente sabe, por exemplo, mulheres que têm esse yang, esse masculino muito forte, porque provavelmente lá na ancestralidade, lá atrás,
uma mulher sofreu muito na mão desse masculino. E a gente sabe que era normal. Isso é uma realidade no mundo. Que essa já seria uma outra lei. Uma outra lei, que é a lei do pertencimento, né? Que você diz que todo mundo tem direito a pertencer. Então, quando a pessoa ali se sentiu de alguma forma excluída ou excluiu esse masculino porque ela sofreu na mão daquele masculino. Então, ela não quer mais saber. Ela vai excluir. Isso é inconsciente, tá, gente? A gente... Imagina aquela mulher, vamos pensar, há 200 anos atrás, que ela era submissa àquele masculino, que ela, igual a gente vê nas novelas, deita aí que eu vou lhe usar, né? E que esse marido tinha 500 milhões de outras mulheres. E ela era normal, na época dos senhores feudais e os seus capatazes ali, mas nossa, era... Até um pouco mais recente isso. E que ali elas tinham que se deitar com seus respectivos maridos e que tinha que se procriar, porque a gente vê aí nessa época, nem precisa muito, 100 anos atrás, 10, 12, 15 filhos e não tinha essa prevenção. E que muitas vezes ela se deitava ali e ela tinha raiva de estar ali sendo usada pelo marido como um objeto. Só que ela não podia expressar aquela raiva, porque se ela expressasse aquela raiva, talvez a punição... Sim, a mulher não era, né? Não era ouvida, não era vista, não era respeitada nesse sentido, né? Então, assim, esse sentimento ele ficou ali guardado, incrustado naquela mulher. Lembra que eu falei para vocês da gestação? Trazendo para a questão biológica, para poder trazendo uma questão científica para o pessoal entender um pouco da compreensão do que pode gerar. Aquela mulher sentiu raiva durante a gestação, e tinha o ato sexual ali, que ela não tinha escolha, mesmo grávida, disparando esse monte de sensações e de dores, e se contraindo de raiva ali. Isso passou para aquela geração que estava ali sendo desenvolvida. Essa geração que nasceu, já nasceu, né, com essas dores. Essa é a lei do pertencimento. Lei do pertencimento. A outra foi da ordem, e agora... e o equilíbrio, que é a lei do dar e do receber. Né? A gente vai chegar lá, eu vou explicar aí. Olha, infelizmente, digo por mim mesma, nós não temos tempo hoje. Mas, felizmente, que não temos tempo hoje, porque a gente vai fazer uma série falando sobre isso. Porque eu acho que se nós conseguirmos... passar de uma maneira descomplicada essa questão da sistêmica, das constelações para o nosso público, a gente vai, às vezes a pessoa, só de assistir, eu costumo falar assim, né? Só de assistir, só de olhar, nos acompanhar nas redes sociais da Rede Vivac de televisão, olha lá os posts, olha lá todas as, né, que a gente vai fazendo, que a gente vai postando e mandando para vocês. A pessoa já consegue, né, ter ali, começar a entrar em contato com essa consciência, com esse sentimento, com essa emoção, e às vezes já dá para ajudar. Nós recebemos uma pergunta hoje, quando nós chegamos aqui, como que você tratar do seu mental se você não tiver recursos financeiros? A Priscila até fez uma chamadinha lá e para postar para vocês, para mostrar. Mas assim, para ajudar vocês. Mas essa é uma das formas. Eu acho que a internet hoje está aí ajudando nessa questão. A forma mais adequada, claro, que é sempre você ter um acompanhamento terapêutico por um profissional qualificado, né? Porém, eu não consigo neste momento. Ou então, às vezes, você não está nem pronto para encarar esse profissional qualificado. E se ela nos ouvir, ela pode começar a entrar em contato e perceber se ela está ou não nesse momento, né? De estar presente ali, de conseguir entrar em contato com essa dor dela. E a gente volta lá para o começo. Não existe medicamento que tenha efeito se você não tomá-lo. Então, a constelação, a terapia, seja por um método tradicional ou não, só vai ter efeito se você conseguir identificar isso na sua vida e colocar em prática. Olha, sinta-se convidada, não para um programa, mas para uma série. Já pensa no nome da série para a gente gravar e mostrar para eles. Com certeza. Gratidão mais uma vez, tá bem? E eu não sei você de casa, mas eu quero muito agora saber como que eu resolvo essa questão do sobrepeso da minha criança interior, enfim, do meu trauma que eu peguei lá, né? Que às vezes a gente já não é só porque é profissional da área da saúde que não temos aqui as nossas limitações. Então, se você se identificou, se você se interessou, continue nos acompanhando aqui pela Rede Vivac de televisão, através de todas as redes sociais, que você com certeza vai conseguir também se empenhar, se você se empenhar,
vai entrar em contato, liberar, né? Se liberar, entrar em contato aí com a sua dor e procurar maneiras de se liberar dela, de se livrar dela e viver bem, porque todo mundo merece, né? Mas todo mundo merece viver bem, né? Sim, a gente vem nesse mundo pra ser feliz, né? E vamos ser, seremos. Gratidão, mais uma vez, gratidão.